Eu acredito muito que uma mulher que quer ser produtiva, ela também precisa cuidar. Ela não pode cuidar só da produtividade em relação à mentalidade ou em relação, enfim, ela tem que cuidar da produtividade dela em vários pilares. E um desses pilares é o corpo, porque não adianta a gente ter uma mente acelerada e querendo produzir, querendo e não ter um corpo que dá conta de acompanhar. A gente fala muito dessa mulher produtiva, desse corpo ativo, dessa mente ativa e nós queremos algumas dicas. Por quê, Gabi? Começamos uma mentoria gratuita, né? Então eu estou reunindo mulheres que querem ser emocionalmente mais produtivas. Umas mulheres que falam, não consigo acordar muito mais cedo. E aí eu falei, então, tudo certo, não abuse do seu corpo, né? Se você não consegue, se você tem que render no trabalho, vamos fazer isso gradativamente. Mas é importante que você saiba o quanto preparar a sua mente, preparar o seu corpo é importante para você conseguir acordar mais cedo, né? Então, Uhum. algumas dicas essenciais que a Gabi me passou ao longo desses anos. E assim, uma dica que mata, e a Gabi já vai começar falando por ela, mas assim, que pra mim é tipo, na hora que eu acordo, isso aqui, né, Gabi? A aguinha do lado. Água. A minha garrafinha dorme do meu lado, né? Eu dificilmente acordo à noite, mas na hora que eu acordo de manhã, é a primeira coisa que eu faço. Beber água. Fala um pouquinho Uhum. pra gente, Gabi. Por que que a água é tão importante para a mulher ser produtiva? Então, a água é fundamental nesse processo, gente. E às vezes, assim, quando eu começo a falar da água, as pessoas falam assim, poxa, Gabi, mas tipo, a gente quer Não. uma dica mais eficiente, porque assim, exatamente, né? As pessoas ainda têm a impressão de que para conseguir, né, resultado, a gente precisa de grandes transformações e coisas mirabolantes. E assim, Mari, é muito legal que a gente fale que uma das coisas que a gente fala muito na Duomi, que realmente a gente acredita, é o comece pelo começo. Porque às vezes eu vou dar as dicas mais maravilhosas aqui e aí a gente vai negligenciar aquilo que é básico, que é realmente o beber água. Então, vamos começar quando a Mari fala, né? Eu acordo de manhã e aí levando, trazendo a questão da mentoria, eu acordo de manhã, já vou beber água. E hoje também eu acordei para a mentoria e aí eu já fui com uma garrafinha de água, antes de tudo, né? Beber água. E por que que é importante o beber água de manhã e qual é a conexão que isso vai ter, em especial de manhã, para poder te despertar de manhã, por exemplo, para você que quer participar da mentoria, mas tem medo de não dar conta de acordar cedo, né? Ou tem outros projetos para de manhã e não dá conta de acordar cedo. Então a gente precisa entender, Mari, que realmente durante o processo da noite nós desidratamos, né? Porque o nosso corpo não desliga, puf, desliguei e fui dormir. Muito pelo contrário, à noite, nós diminuímos o nosso ritmo, porém, a gente funciona em muitas coisas. Por exemplo, o processo de desintoxicação é muito importante à noite, ele acontece principalmente à noite. Formação hormonal. Então, o nosso corpo, enquanto a gente dorme, ele está trabalhando. A E gente aí, vamos dorme, ele pensar que não. ninguém acorda. Ele não, graças a Deus, né? E vamos pensar que ninguém acorda para tomar água à noite. Então, nós passamos muitas vezes 7, 8, 9 horas, né, sem beber água, desidratando mesmo este corpo. E aí, quando a gente acorda de manhã, muitas vezes essa indisposição, ela está muito relacionada com a desidratação. Porque um dos sintomas da desidratação é justamente a falta de produtividade. E nesse calor que estamos tendo, é muito comum as pessoas se desidratarem com muita facilidade e não perceberem, né? Então, assim, é muito importante que a gente reforce isso, por quê? Porque as pessoas que não estão acostumadas a beber água, nesse calor elas tomam um pouco mais porque o corpo pede, mas nem sempre a quantidade adequada, né? E de manhã, em especial, nós estamos desidratados. E aí a gente precisa beber essa água para quê? Para reidratar o corpo. E isso vai melhorar a nossa produtividade. Então a dica é começar de manhã bebendo essa água antes de qualquer coisa. Eu vejo pessoas que
que começam o dia bebendo café. Nada contra o café, nós vamos falar sobre o café, mas a grande questão aqui é que o café, ele gera uma pequena desidratação, né? Não precisamos nos preocupar, por quê? Porque a própria desidratação do café, ela é compensada pela água do próprio café, tá? Mas as pessoas acordam já tomando o café. E aí, ao invés de fazer uma efetiva hidratação, promovem uma leve desidratação. Então, assim, né? Não é tão interessante. O interessante mesmo é que a gente faça o quê? É que a gente otimize, de fato, a produtividade, esse corpo funcionante, essa hidratação através da água, Olha que tá? E não tem simples, nada melhor né? para hidratar. Que simples. E se a gente Gente, parar e para de pensar, fato, Mari, às vezes eu acordo, Gabi, com aquela sensação de cansaço, né? Aquela vontade de tomar um café. E aí eu tomo água. Gente, é a primeira coisa, eu tomo a água, ela fica de verdade, gente. Eu compro a minha garrafinha térmica, porque ela fica do lado da minha cama. E na hora que eu bebo a água, tipo, parece que dá aquele, sabe, passa, de verdade. E assim, Gabi, vamos falar um pouquinho sobre essa mentalidade, né? Então, quando você também bebe água com essa informação, né, você já traz todo aquele pensamento para isso. Então, eu tomo a água já, tipo, pensando na hidratação que essa água tá fazendo no meu corpo, pensando bem que ela tá me gerando. E aí eu já começo, assim, para quem conhece os nossos rituais, eu já começo a fazer o meu eu sou, já coloco no meu eu sou a minha energia, eu sou uma mulher produtiva, eu sou uma mulher bem disposta, eu sou uma mulher hidratada, eu sou uma mulher saudável. E aí eu vou colocando todo o meu eu sou ali. Mas olha a importância da gente juntar as coisas e conectar as coisas, né, Gabi? Né? Não é só beber água com aquele mau humor, tipo, oh, eu vou beber porque a nutricionista falou para eu beber, oh, que saco, né? Eu vou beber. Não, tipo, gente, traz alegria, Gente, olha que simples, sabe? Então, quanto mais a gente trouxer isso de uma forma boa, de uma forma positiva, melhor faz para o nosso corpo. Então, toma água, declarando isso, né? Declarando o quanto é bom, quanto o seu corpo é saudável, quanto o seu corpo é produtivo. Então, assim, olha como juntar todas as coisas, já começa aí o seu dia maravilhosamente bem. Independente se você acorda 5, 6, 7, é acordar já trazendo sentimentos positivos para a tua vida. É acordar já abrindo a visão para um dia maravilhoso que você vai ter, né? Então, simples e objetivo. muitas vezes a gente acorda de manhã já acostumada a tomar um leite, a tomar um café. Então, isso é uma questão do hábito, tanto emocional quanto físico. O nosso corpo, ele cria mecanismos onde ele realmente se adapta fisiologicamente, fisicamente mesmo, àquelas atitudes. Porque é mais ou menos assim, ele pede a água, ele quer a água. Só que você dá o café, ele se adapta com o café. E aí, com o tempo, o café para ele é o que ele sabe, é o suficiente. Porque o nosso corpo é altamente adaptativo. O que é bom por um lado, mas muito ruim de outro. Porque pensa só, ok, eu me adapto às situações, porque o ponto principal do meu corpo é manter a vida. E aí eu me adapto à situação para poder manter a minha vida, que é o mais importante para o corpo. Porém, essa adaptação ela vai gerando sobrecarga em outros órgãos, e aí você começa realmente a ter um prejuízo a longo prazo, porque teoricamente o corpo acha, ele faz aquela adaptação porque ele acha que você vai voltar, né, rapidamente para aquilo que é correto, e a gente não volta e isso vai gerando um prejuízo a longo prazo. Então é uma questão realmente de se adaptar fisiologicamente a isso. O nosso corpo, ele é mais formado por água do que por matéria. Então, muitas vezes, como a gente vê assim, né, o corpo, a gente fala, Parece tão, imagina, tão Gabi tá ficando louca. físico, né? Tão, né, sólido, não físico. Sólido, Tanta. sólido, parece tão sólido. E não, gente, 70 a 80% do nosso corpo é formado por água. Então, se eu tenho um processo de desidratação, realmente é um processo de defesa que meu corpo ele diminua a sua funcionalidade, ou seja, a sua produtividade, né? Porque realmente está faltando aquilo que é mais importante para ele. Todas as reações químicas acontecem em meio aquoso. Ou seja, para eu piscar, para eu falar, para eu me mexer, para eu fazer qualquer coisa, eu preciso da água. Pensando na água, Mari, também a gente pode dizer que a água ela melhora o sistema imunológico, melhora o funcionamento intestinal.
E tudo isso é essencial aí para uma produtividade. Se a gente pensar em intestino, tem muita coisa para falar e ele tem muito a ver com a produtividade, porque o intestino, além de otimizar a absorção de nutrientes, quando a gente tem um intestino que funciona bem, a gente tem uma imunidade melhor, o que é essencial para a produtividade. Nós temos realmente uma produção acentuada aí de neurotransmissores, e não que são neurotransmissores que agem diretamente no nosso cérebro, trazendo todas as sensações, mas elas agem localmente no próprio intestino e no nosso corpo todo, modificando as nossas emoções e trazendo vários tipos de sensações a nível até corporal, não só cerebral, que causam que aumentam a nossa produtividade, né, por causar realmente uma reação em cadeia dentro do nosso organismo. O kombucha, ele é uma colônia de bactérias, de probióticos, que são bactérias boas, que vão otimizar o funcionamento intestinal, além de ser antioxidante, além de ser revigorante. Então, assim, tem várias funções que também ajudam na produtividade. Eu queria falar um pouquinho do café, que daí eu falei que realmente as pessoas acordam e tomam café. Daí fica a dúvida, Gabi, então eu não posso tomar café de manhã? Não é isso. A primeira coisa é acordar e tomar água, né? Para hidratar esse corpo, para hidratar essas células que estão desidratadas. Para quê? Para que a gente comece realmente na produtividade do dia da forma correta. E aí depois pode sim vir o café. E aí alguém falou isso nos comentários, né? Eu tomo água e depois tomo café. Perfeito. Esse pode tomar água, café e depois água de novo, né? Porque, assim, o café, ele é super interessante, porque o café, ele liga o nosso sistema nervoso central. O café, ele tem muitos estudos que mostram que ele diminui a ansiedade. E muita gente acha que o café, ele aumenta a ansiedade. Mas não, o café, ele é responsável por reduzir a ansiedade. Então, o café não aumenta a ansiedade. O que aumenta a ansiedade é o excesso do café. E aí a gente pode trazer, inclusive, essa informação, Mari, porque muitas vezes o café ele é um fator de produtividade, não o café só, mas toda a cafeína. A gente pode incluir aí o chá mate, a gente pode incluir o chá verde, a gente pode incluir o tereré, que tem um pouquinho de cafeína, né? O problema é sempre o excesso, porque o excesso ele vai causar o que a gente chama de atividade cerebral, né? Um sistema nervoso central ligado com muita atividade, e essas atividades vão fazer com que a gente reduza de produtividade. Por quê? Porque é muita informação, é o cérebro realmente muito ligado e recebendo muita informação. E isso causa um sentimento que a gente chama de disforia. A disforia é o contrário da euforia, né? A euforia é aquele sentimento de felicidade, né? De bem-estar e tal. A disforia é uma melancolia. Então, olha só, o café, ele causa uma euforia seguido, se em grandes quantidades, de uma euforia. Então, nós precisamos, desculpa, uma euforia seguida de uma disforia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a dose, na nutrição, Mari, a gente fala muito isso, que a dose ela pode ser o remédio, né? Ela pode ser a cura, ou ela pode ser a ruína, né? Então, o mesmo nutriente, ele pode salvar ou ele pode matar, né? A mesma substância, ela pode salvar, ela pode trazer o resultado, ou ela pode trazer o resultado completamente oposto. É extremamente Então, importante é muito importante que a gente falar sobre isso, né, Gabi? Porque às vezes as pessoas não têm a informação nutricional, não está sendo acompanhada por um nutricionista ou por um profissional da área, e ela vê informações vagas, né, na internet, ou que um amigo falou, enfim. E aí ela vai prejudicando, se prejudicando, né? Por quê? Porque não buscou a informação de forma íntegra, a informação realmente, né, da forma correta. Então, é extremamente importante. Aí o que a Gabi está falando, né? Eu vejo as pessoas se matando no café. Hoje eu tomei duas doses, dois cafezinhos, porque realmente eu acordei muito cedo por conta da mentoria, eu queria fazer o meu horário antes, acordei bem cedinho, e aí eu tomei um café, tomei água, depois da mentoria, hoje das 6:30 da manhã, aí eu fui tomar o meu café, eu fiquei em jejum, e depois à tarde, depois do almoço, veio aquele sono, né? E uma vez até me perguntaram numa mentoria, né, quando a gente estava falando de
de produtividade, do ritual do dormir e do acordar, se eu acordava, quando eu acordava às 5 horas da manhã, se eu não dormia. E eu, sim, normalmente, quando eu acordo às 5 horas da manhã, eu tiro um cochilo de uma meia hora na hora do almoço. Então, eu trabalho a minha agenda de forma que eu consiga tirar um horáriozinho para eu dar uma descansada. Porque, gente, pensa só, eu acordei 5 horas da manhã, né? Quando for 1 hora da tarde, eu já vivi praticamente um dia, porque foram 8 horas, né? Então, quantas pessoas que acordam, tipo, 8 horas da manhã, né? E chegam no final do dia, ali, 5 horas, 6 horas, e estão cansadas, né? Então, passou um dia inteiro, 8 horas de produtividade. Então, quando eu acordo 5 horas da manhã, às 13 horas, é como se eu já tivesse vivido um dia de produtividade. Então, eu dou uma pausa, né? Aí eu dou aquela pausa estratégica para eu continuar o restante do meu dia, né? Tudo isso, gente, é por isso que eu falo, é importante você ter um acompanhamento de um profissional para você fazer também uma agenda que seja uma agenda que vai contemplar ali, pensando em todos os pilares da sua vida, né? E pensando no corpo, na saúde e tal. Pensando em relação à dose, né, os estudos mostram até 400 miligramas de cafeína por dia. É muito café, gente. É porque as Aí, tá pessoas estão vendo? acostumadas a tomar uma dosagem muito alta. Então, assim, uma xícara de café, geralmente, uma xícara de 100 ml ali, que é uma dosagem pequenininha, ela tem em torno ali de 75 a 80 miligramas de café. Então, eu posso tomar de 3 a 5 xícaras ao dia daquelas de café, tá? Então, eu posso tomar até 5 daquelas, que é muita coisa se a gente for parar para pensar, tá? O café da Dual Me tem 75, se não me engano, 75 miligramas de cafeína. Então é muita coisa, tá? Que dá para tomar ao longo do dia. É claro que existem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis. Eu, se tomo 3 doses de café, 3 xicrinhas Eu não pequenininhas, durmo. eu já não consigo dormir. O café tira o sono? Com certeza. É que existem 2 tipos de pessoas para o café. Os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos, tá? Então, o que são os metabolizadores lentos? Eu sou uma metabolizadora lenta, porque o que acontece? Eu tomo a cafeína agora e essa cafeína ela fica por mais tempo no meu organismo, gerando os efeitos dessa cafeína. Então, ela demora para sair do meu organismo. Sendo assim, se eu tomar café 3, 4, 5 horas da tarde, isso vai atrapalhar o meu sono. Mas os metabolizadores rápidos, eles não têm tanto prejuízo tomando café à noite. Por quê? Porque eles metabolizam rápido. Então, rapidinho essa cafeína entra, faz o efeito, já é eliminada. Então, eu preciso saber que tipo de metabolizador eu sou. Embora hoje as pessoas tenham um pouco de dificuldade, por quê? Porque a maioria das pessoas já está viciada no café e deita e dorme mesmo tomando café, mas isso nem sempre significa que é um metabolizador lento, tá? Aí a Márcia mesmo colocou um comentário um pouco abaixo dizendo que ela toma café ao longo do dia todo, né? Isso pode sim prejudicar, porque você pode trazer uma hiperexcitabilidade cerebral, causando às vezes esse estado de disforia, que é um estado melancólico, que às vezes a gente confunde com depressão, tá? A Tarsis falou que é uma metabolizadora rápida, tá? Ela, porque toma muito. Aí tem que Gabi. tomar cuidado, porque nem sempre você, sendo uma metabolizadora rápida, você ser uma metabolizadora rápida não significa que você pode tomar com uma quantidade maior de cafeína, tá? A dosagem é 400 miligramas. Então, só significa que se você tomar às 5 horas da tarde, você vai dormir, mesmo que seja às 9. Gabi, E se você for um metabolizador lento, não. só para a gente reforçar, você falou quantos xicrinhas de café que dá isso, mais ou menos, por dia? Umas 3 dosezinhas? De 3 a 5. Dá umas outras dicas aí para quem não Tá toma bem? café, aonde encontrar a cafeína para ter essa disposição que a gente está falando. O chá verde, o chá mate, o próprio chocolate tem cafeína, né? O chá preto também. Ou então, Mari, nas cápsulas, né? Então eu indico sim Não toma. para quem não toma café. Eu mesmo comecei a tomar café em 2018 Eu também. e antes disso, né? A gente começou junto, de passagem, né? E antes disso, eu tomava as cápsulas. O que a gente precisa tomar cuidado com as cápsulas é a pureza da cápsula, se ela não é misturada com alguma outra coisa.
Então, eu sempre mando manipular e também eu preciso tomar cuidado com a quantidade, porque geralmente as cápsulas têm em torno de 420 miligramas de cafeína, Uma né? E cápsula já aí já é é uma quantidade muito alta em uma cápsula, né? Uhum. Em uma dose, digamos assim, do produto. E isso porque já está junto com outros estimulantes, então isso pode ser mais negativo do que positivo. Mas seria isso, né? Agora, o chá verde é excelente, gente. 150 ml de chá verde tem em torno de 75 miligramas de cafeína. Então, você pode tomar aí 300, 400, né, 450 bem tranquilamente ali de chá verde. Você vai ter ali em torno de 225 miligramas de cafeína, que já dá realmente uma sensação muito boa, já é bem legal. E o chá verde, além de tudo, ele tem a teanina. A teanina é um aminoácido que vai trazer tranquilidade. Então, ao mesmo tempo que a cafeína dá aquela excitabilidade, aquela energia a nível central, a teanina ela traz uma tranquilidade. Então, é um equilíbrio bem legal ali para a produtividade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se tornam improdutivas pela ansiedade, Mari. E aí, Uhum. quando a gente pensa na questão da ansiedade, a gente pensa também no chá verde como redutor dessa ansiedade e também a cafeína como redutora dessa ansiedade. Aí, o chá verde tendo tanto a cafeína quanto a teanina. Então, é sensacional. No caso, o chá verde, eu super indico, a gente também é super fã, né, Má? Super. Qual o chá verde ideal? De sempre a erva, tá? Uhum. Que tem a Sempre a erva. importada e tem, né? Tem umas diferenças mesmo, né? Então, não tem. Não tem problema. Tem, tem diferença, mas assim, né, não vai ter uma diferença significativa. Não, gente, não é um limitante, então vamos dizer assim. Claro que tem as diferenças, tá? É, porque vai ter diferença, Mari, de um tipo de colheita de folha para outro, Hum. né? Vai ter diferença do tipo de solo, vai ter muitas diferenças. Mas não vamos se apegar a isso, porque senão a gente se limita, e na verdade a gente não quer se limitar, a gente quer abranger e não ficar trazendo confusão. Ah, tem que ser importado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, a gente tem que ser chá verde. E de preferência o chá verde natural, da própria folhinha. Ah, mas e quando não tiver da folhinha? Ok, vai o sachêzinho, gente, tá valendo todas as coisas, tá? A única coisa que a gente precisa ficar atento é em relação à quantidade daí de cafeína, né? E, enfim, do estimulante que a gente precisa. Mas geralmente muitos dos produtos já têm isso na fórmula, tá? Uhum. Legal. Então, gente, já temos quantas dicas, né? Então, a Gabi já falou da água, principalmente a água logo cedo, tem que ser seu primeiro consumo, água natural, sem nada. Depois, o café, né, para dar aquela estimulada. Aí a Gabi deu uma traduzida aí em algumas questões sobre o café, né? Aí trouxemos também para quem não toma café, o chá verde. Qual que é a nossa próxima dica para essas mulheres que querem ser produtivas e ter um corpo trabalhando nessa produtividade, Gabi? Para ter uma boa produtividade, é essencial uma boa noite de sono. Daí veio o cuidado com os metabolizadores lentos de cafeína para não consumir, porque isso vai sim atrapalhar a noite de sono. Para os metabolizadores rápidos, a gente precisa ter muita atenção, porque às vezes você deita, dorme, mas o cérebro não desliga, o que pode ser muito negativo para a sua produtividade. E aí, sempre estimular a qualidade do sono, consumindo alimentos com fitomelatonina. Por exemplo, o kiwi, a cereja, são alimentos com fitomelatonina. A gente tem também a amêndoa, a gente tem, pode ser o leite de amêndoas, a gente tem com alimentos com triptofano, que é a lentilha. Nós temos alimentos Banana, com triptofano, que é a banana, sempre como o uma banana. feijão, o pinhão. Então, assim, alimentos que estimulem a qualidade do sono, que tenham triptofano ou então que tenham a fitomelatonina, para melhorar a qualidade do sono. Por quê? Porque quanto melhor é esse sono, mais produtividade eu tenho ao longo do dia, né? Que é essencial. Que a Mari falou, acordar muito cedo, a gente tem que ter um sono reparador. Então, essa noite de sono tem que ser muito A boa. gente A fala Márcia está falando do assim, mulungu, que é muito bom. o chá de mulungu também. A gente fala assim, que não adianta você querer acordar cedo sem ter pagado o imposto. O imposto é o quê? O dormir cedo, né? Porque, assim, não é só pela quantidade, né? Então, o que a Gabi tá falando aqui são dicas também para trazer a qualidade desse sono. Não é só a quantidade. Mas, gente, não vamos negligenciar com as horas de sono.
porque é extremamente importante para mim, e eu acredito que para a maioria das mulheres. Gabi, vamos lá. Então, se a gente está falando dessa boa noite de sono, mais alguma dica para quem quer dormir bem, para ter essa qualidade de sono, para acordar cedo e ser produtiva? Existe hoje o que já é comprovado, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é justamente a gente não conseguir parar de pensar. Então, tá toda hora né? Então, é a síndrome do pensamento acelerado. Você está toda hora pensando em alguma coisa. E nós, mulheres, como nós temos muitas funções acumuladas para nós, o que acontece? A gente está realmente, de fato, com essa mente que não para, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que existem alguns neurotransmissores, e aqui eu falaria com extrema importância do GABA. O GABA, ele é muito importante na concentração e realmente na melhora dessa síndrome do pensamento acelerado. E aí a gente usa a taurina como uma forma da gente melhorar, a gente aumentar a quantidade de GABA, gerando mais concentração. E inclusive eu uso muito a taurina à noite, apesar de ser um suplemento que é associado com a cafeína, ela vai te despertar, melhorando a produtividade. Quando a gente quando a gente usa ela sozinha à noite, vai dar uma quietada nos pensamentos, melhorando a quantidade de GABA, fazendo com que a gente tenha uma desaceleração desses pensamentos, melhorando a qualidade do sono. Por quê? Porque eu desligo melhor a minha mente, tá? Então, é bem legal esse suplemento, né, de taurina. A taurina você pode comprar, inclusive, ela pronta, não precisa ser necessariamente manipulada, mas eu gosto muito. Mas, de qualquer forma, também tem a questão dos rituais de dormir, que eu acho excelente, porque quando você aprende a trabalhar a sua mentalidade, você aprende a acalmar os seus pensamentos, né? Você entende que não adianta nada, à noite você não vai fazer nada, então não adianta ficar pensando. É colocar num papel o que você tem que fazer e deixar para amanhã. Exato. Aí eu queria reforçar também, Mari, a questão do chá de molungu. O chá de molungu, ele é muito utilizado principalmente para dias mais estressantes. Ele vai reduzir bastante a quantidade de cortisol, relaxando bastante esse corpo. Onde tem cortisol, não tem serotonina. E onde tem cortisol, também não tem nem serotonina, nem melatonina. E aí a gente tem um déficit de hormônios que são essenciais, de neurohormônios, de neurotransmissores que são essenciais no relaxamento. E aí são aquelas pessoas que têm dificuldade mesmo de relaxar. Que a gente tem também a síndrome do pensamento acelerado, mas a gente também tem esse corpo que muitas vezes está acelerado. Então o mulungu, ele dá essa baixada muito legal, muito eficiente, mas eu não gosto de usar o mulungu por tempo prolongado. Então eu indico o quê? Usa a camomila, e aí de vez em quando vai pro mulungu ali, o dia que você tiver mais... acontecer alguma coisa, você tá de repente precisando ali daquela ajuda extra. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Realmente. E gente, mulungu realmente apaga, tá? Alguém falou aí, né? O mulungu, ele realmente, assim, é aquele chazinho que você vai tomar e vai dar aquele soninho pesado, é bem gostoso. Vale a pena experimentar. E sempre pensando assim, gente, quanto melhor a qualidade do meu sono, melhor realmente a minha produtividade, né? Então, melhor mesmo é essa produtividade, sem sombra de dúvidas. E aí, engatando nessa questão de sono, Mari, e aí já entrando na próxima dica, é a questão do carboidrato simples, porque muitas pessoas ingerem muito carboidrato simples à noite. O pão, o macarrão, porque macarrão é prático, você faz macarrãozinho ali, serve para a família toda, todo mundo fica feliz, né? Tortas, pães, é uma cultura muito grande da nossa tradição culinária no Brasil, a coisa do pão, não só no Brasil, mas vamos falar de nós, né? Mas assim, a coisa do pão à noite. Nós mesmos, né, Mari? A gente cresceu mesmo, assim, uma boa parte da nossa infância, adolescência, à noite não tinha janta. Era o quê? Era aquele pão com presuntinho, com queijo e tal. E é uma delícia, gente. Não vou falar que Hoje não. eu fiz pro Miguel. Delícia. Mas a farinha branca, ela vai gerar uma improdutividade. A farinha branca, o açúcar refinado, o açúcar de uma forma geral, se for feito em excesso. Por quê? Porque daí a gente aumenta a disponibilidade de glicose na nossa corrente sanguínea, consequentemente a gente aumenta a quantidade de insulina, e essa energia, ao mesmo tempo que ela vem rápido, ela desce rápido.
gerando uma improdutividade, né? Porque eu tenho uma energia, um pico de energia seguido de uma baixa de energia, que é também o que a gente fala daquele preguicinha pós-almoço. Tem muito a ver com os níveis de insulina e glicemia que estão desregulados. E aí, ao longo do tempo, a longo prazo, gera um descompensamento muito grande no nosso organismo, gerando uma resistência à insulina, o que vai piorar, sim, toda a minha energia. Quem tem resistência à insulina, gente, já sabe, a improdutividade, ela é realmente a reina, tá? Então, assim, a resistência à insulina ou o próprio diabético observa muito essa questão da queda de energia, da queda da produtividade. Então, é essencial que a gente entenda que o consumo da farinha branca, dos refinados de uma forma geral, ele não torna a gente mais produtiva, muito pelo contrário, ele torna a gente bem improdutiva. É meio que uma Fora enganação, que né? Tipo, dá aquela enganada, porque dá aquele pico, então parece que deu aquela, mas depois cai. E aí energia. você acha que é por N motivos, mas não é por causa do pico. Olha só que informação legal, gente. A Dani falou da melatonina em comprimido, super legal, Dani, mas se o nosso corpo produz, por que eu vou tomar, sabe? Então eu sempre penso, e a nutrição funcional, e é isso que eu falo que que eu sou uma nutricionista diferente, né? Eu faço parte de um grupo de nutricionistas diferentes. Gente, por que eu vou ficar dependente de um suplemento que não é barato, né? E é um suplemento, sendo que eu posso estimular meu corpo a produzir? Então, a nutrição funcional, ela sempre pensa nessa funcionalidade do corpo, é fazer o corpo produzir. Então, é isso mesmo, ó, é assim, 5 horas da tarde é o meu pico de cortisol. Então, eu preciso, a gente fala do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é ruim, mas o cortisol é muito bom ao longo do dia, é ele que nos mantém despertos. E eu tenho que ter cortisol, mas assim, esse cortisol ele tem que começar a baixar, porque é uma curva. O cortisol começa a baixar, a serotonina começa a aumentar. A serotonina dá espaço para a melatonina. Então, quanto mais serotonina eu tenho, mais melatonina eu tenho. E aí é uma consequência. E aí a serotonina, a gente melhora realmente com, por exemplo, triptofano, vitaminas do complexo B, principalmente B6, cromo, magnésio, que são nutrientes, né? Uma alimentação rica nesses nutrientes. Então, não vejo a necessidade de tomar. Mas, ai, Gabi, mas o meu sono tá ruim. Posso tomar melatonina? Pode. O problema é que sempre que eu dou pro meu corpo aquilo que ele poderia estar produzindo, eu atrapalho o funcionamento dele. Porque ele vai produzir sendo que tem bastante, tá? Então, é sempre pensando dessa forma. Não é que eu vou deixar de produzir, mas depois eu vou ter um trabalho um pouco maior na hora de eu fazer esse corpo produzir essa melatonina, tá? O que é ideal comer no café da manhã para dar um up? Carboidratos complexos. Então, a gente tem, por exemplo, pães integrais de boa qualidade. A gente tem frutas que são excelentes opções para o café da manhã. Ovos, né? Que a gente faz aí as panquequinhas, os pãezinhos de minuto. A gente faz a crepioca, a aveioca. Tudo isso são excelentes opções para o café da manhã. Então, sempre eu preciso pensar num carboidrato de lenta absorção, e de preferência uma proteína junto, ou então uma gordura junto, para diminuir ainda mais a absorção desse carboidrato. Olha quantas dicas que a Gabi tá dando aqui que não são difíceis de praticar, né, Gabi? É isso que eu quero ressaltar, né? Então a Gabi tem a complexidade do trabalho dela, tem, mas ela tá trazendo hoje dicas muito práticas para você que você pode começar a aplicar amanhã. Amanhã você já pode começar a tomar sua água, já deixar hoje a sua garrafinha do lado da sua cama. E amanhã. Hoje já começa com chá. Hoje já começa com chá. Então, você olha só, dicas que assim, você desligou a live, você já começa com as dicas para que você amanhã você já tenha um pouco mais de disposição. Só que é importante que você pratique isso, tá, gente? Ao longo da semana, vá praticando, vai para você realmente sentir a diferença. Seja essa mulher que faz acontecer. Chega de ser passiva, né, Gabi? Chega de ter um corpo passivo, chega de dar desculpa que o seu corpo, né, assim, eu não consigo, eu não posso. Gente, eu tô trazendo informações aqui, trouxe a Gabi aqui para trazer informações que são práticas para você colocar amanhã, hoje, como ela disse, hoje em prática, para que amanhã você já se sinta bem melhor e pare com essa desculpinha de que isso não é para você.